Você que clicou nesse vídeo e fez essa mesma pergunta, né? Julgar é errado? Por que julgar é errado, pessoal? É justamente isso que eu vou discutir. É uma coisa que eu sempre quis discutir, mas só tomei coragem de trazer essa discussão no meu canal agora. Então, fica comigo que depois da vinhetinha eu vou desenrolar esse assunto com você. O que é julgar, né? Na verdade, o julgamento ele é uma análise moralista, né? Você tentar entender, tentar compreender se a atitude, a ação de uma pessoa foi certo ou errado, né? Quando a gente fala, isso está certo, isso está errado, né? Na verdade, é uma forma bem simples de definir uma análise moralista, né? Você julgar de forma moral se uma pessoa tomou uma atitude certa, né, ou errado. Basicamente, uma análise moral seria isso. Que a moralidade ela é intrínseca do ser humano, então conceitos de certo e errado são intrínsecos a gente, né? A nós, seres humanos, né? Por que o ato de julgar, ou seja, o ato de uma análise moral, né, ou saber ou interpretar se algo é certo ou errado, tá no dito comum como sendo algo errado, né? Você não pode julgar as pessoas. E eu sempre achei isso muito esquisito porque toda escolha que a gente faz na nossa vida, ela é fruto de um julgamento, né? Sempre que a gente, por exemplo, vai no mercado para comprar um determinado produto e vê que existem duas marcas daquele produto e a gente escolhe a gente fez o julgamento antes de fazer essa escolha, né? Por diferentes motivos, você achou que um produto era melhor do que o outro, né? Então, que seria mais correto para você ou não. Então, sim, você julgou naquele momento, né? E fez a escolha. Então, se o julgamento é importante para a gente tomar as nossas decisões e para fazer as nossas escolhas, por que ele é considerado errado popularmente, né? E esse é o ponto que eu quero chegar, pessoal. Não é que o ato de julgar seja ruim, mas o que acontece e o que tende a acontecer é que as pessoas tendem a julgar as coisas de forma precipitada, por conta de fazer julgamentos levando em consideração dogmas, né? Por exemplo, a coisas que a gente considera como certo e como verdade, independente de qualquer tipo de contexto. Para que é um método que eu uso para poder fazer determinados julgamentos e para poder fazer alguma análise moral para tentar entender a ação de certas pessoas, né? Sempre que uma pessoa toma alguma decisão, para eu poder analisar e entender se aquilo está certo ou errado, primeiro eu tento entender qual foi a motivação dessa pessoa, o que fez a pessoa tomar aquela decisão. Segundo, o meio que ela utilizou, porque quando você faz uma ação, você utiliza um meio, uma forma de se executar aquela ação, né? Terceiro, qual era a finalidade da pessoa a fazer aquela ação, né? O que ela pretendia, qual era o resultado que ela queria ao terminar aquela ação. E por último, né, a consequência real. Qual que é a diferença da consequência com a finalidade, né? A finalidade era o que a pessoa esperava, era o que ela queria, né? E a consequência é o que de fato ela conseguiu. Se por acaso a consequência e a finalidade coincidirem, é porque ela teve sucesso na ação. E caso elas forem diferentes, significa que alguma coisa errada aconteceu, né? Ou com a motivação dela ou com o meio que ela utilizou. Basicamente isso é que eu faço, pessoal. Se você analisar esses quatro aspectos, né? A motivação, o meio, a finalidade e consequências, no caso, consequências de uma ação já feita, né? E possíveis consequências de uma ação que a pessoa pretende fazer. Eu acho que se as pessoas se atentarem a esses quatro pontos antes de fazer qualquer julgamento de uma ação feita ou de uma ação que ela pretende fazer, eu acredito que a gente esteja minimamente contextualizado para fazer um bom julgamento, para fazer uma boa análise moral. Eu acredito que a gente não vá agir de forma precipitada, não que não vá agir, mas a tendência é que a gente tenha um julgamento mais justo, entendeu? Essa é a tendência, né? Não é uma fórmula mágica, mas eu acredito que a gente tende a agir, pensar e concluir, né, de uma forma mais justa. Então, quando alguém fala que julgar é errado, na verdade, o que a pessoa quer é que a gente não julgue de forma errada. Ela não quer que a gente não faça julgamentos precipitados em relação a qualquer coisa, levando em consideração verdades ou dogmas que a gente carrega com a gente ao longo da nossa vida. Mas, a partir do momento em que você passa a analisar esses quatro aspectos antes de fazer um julgamento para tomar qualquer tipo de decisão ou para fazer uma análise moral da ação de uma pessoa, para que você faça isso, você precisa desconsiderar tudo o que você considera como verdade e analisar esses quatro aspectos, assim fazendo uma boa descrição daquela fatia de realidade, reagindo da forma mais justa, mais, digamos assim, proporcional. Pelo menos é assim que eu faço
E eu tenho tido boas experiências com isso, tá? Então é basicamente isso o que eu acho necessariamente do ato de julgar. Eu não acho que seja uma coisa errada você julgar. Ela é essencial para que a gente tome decisões na nossa vida. Mas a nossa responsabilidade, pessoal, é fazer bons julgamentos para que a gente tenha atitudes proporcionais e mais justas quando a gente analisa aquela fatia de realidade. Uma boa descrição dela, na verdade. Mas é isso, gente. Não vou me estender muito, tá? Opiniões aqui nos comentários, tá? Um grande abraço a todos vocês e falou!